Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de funções é o seguinte: uma empresa de telefonia móvel oferece a seus clientes dois planos mensais, plano alfa e plano beta. O gráfico seguinte mostra a relação entre o valor mensal pago e o número de minutos de ligações para outras operadoras para os dois planos. A pergunta do item A é a seguinte: associe os gráficos 1 e 2 aos respectivos planos. Portanto, no plano alfa, cobra R$ 80 para até 100 minutos de ligações para número de outras operadoras e 60 centavos por minuto excedente. Então, vamos identificar o plano alfa. Observe no gráfico, no eixo das ordenadas, 80 representa o valor pago em reais. E no eixo das abscissas, 100 representa a quantidade de minutos utilizados. Logo, podemos afirmar que o gráfico em vermelho representa o plano alfa, é o gráfico de número 2. Então, plano alfa é o gráfico número 2, o gráfico em vermelho. Podemos ainda verificar a variação após 100 minutos. A variação conforme o enunciado é de 60 centavos por minuto excedente. Podemos calcular essa variação identificando dois pontos. Estou identificando dois pontos no gráfico e calcular a taxa média de variação, que é representada por variação em y dividido por variação em x. Então, a partir dos dois pontos, a variação em y será 92 menos 80 e a variação em x, 120 menos 100. Fazendo as operações, 92 menos 80 é 12 e 120 menos 100 é 20. 12 dividido por 20 igual a 0,6, conforme fornecido pelo enunciado. O plano beta cobra R$ 90 por até 120 minutos de ligações para outras operadoras e 80 centavos por minuto excedente. Como só temos dois planos, logicamente, o plano beta é o gráfico de número 1 e podemos identificar pelas informações fornecidas pelo enunciado, que é o gráfico verde, e conforme fornecido, cobra R$ 90 um valor constante até 120 minutos. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: determine o valor pago por um cliente A que usar 90 minutos mensais no plano alfa. Conforme fornecido pelo enunciado, sabemos que no plano alfa o cliente pagará R$ 80 se a quantidade de minutos, ou seja, o valor de x no gráfico, for menor ou igual a 100. E também pagará R$ 80 mais 60 centavos por minuto excedente, mais x menos 100. Então, o que exceder a 100 é o excedente, multiplicado por 0,6. Podemos desenvolver essa equação. Então, 80 mais x vezes 0,6, 0,6x, menos 100 vezes 0,6, menos 60. Portanto, 0,6x, 80 menos 60, 20. Então, 0,6x mais 20, cx maior que 100. Então, podemos montar as duas sentenças da função. Y será igual a 80, cx menor ou igual a 100 e 0,6x mais 20, cx maior que 100. Determinada a função do plano alfa, vamos agora responder ao solicitado no item B. Então, temos o cliente A, ele vai usar 90 minutos, 90 é menor que 100, então vamos utilizar a primeira sentença. Se x for menor que 100, que é o caso, o valor a ser pago será de R$ 80. Então, o cliente A pagará R$ 80. Complementando a leitura do item B, e o valor pago por um cliente B que usar 140 minutos nesse mesmo plano por mês. Como o cliente B utilizou mais que 100 minutos, ultrapassou 100, então vamos escrever, cliente B utilizou mais que 100 minutos, 140 é maior que 100, vamos utilizar a segunda sentença para calcular o valor a ser pago. Então, y é igual a 0,6x mais 20. Substituindo x por 140, então y é igual a 0,6 vezes 140 mais 20, 0,6 vezes 140, 84, 84 mais 20,
y é igual a 104. Portanto, o cliente B pagará R$ 104. Uma conta de R$ 154 no plano beta corresponde a quantos minutos de ligações? Então, vamos identificar no enunciado, plano beta cobra R$ 90 por até 120 minutos de ligações para outras operadoras e 80 centavos por minuto excedente. Então, vamos montar as sentenças da função. 90 pagará R$ 90 se x minutos for menor ou igual a 120. E pagará 90 mais o excedente, 80 centavos por minuto excedente, então mais x menos 120, o que exceder a 120, 80 centavos, 0,8. Desenvolvendo a equação, 90 mais x vezes 0,8, 0,8x, menos 120 vezes 0,8, menos 96. Temos, portanto, 0,8x, 90 menos 96, menos 6. Se a quantidade de minutos for maior que 120. Então, vamos montar a função y é igual à primeira sentença, y será igual a 90, se x menor ou igual a 120, e y é igual a 0,8x menos 6, se x maior que 120. Agora vamos responder. A conta é de R$ 154, portanto, o valor de y será igual a 154. Como o valor a ser pago é maior que 90, vamos utilizar a segunda sentença. Então, y é igual a 0,8x menos 6. Substituindo y por 154, então 154 é igual a 0,8x menos 6. Isolando a variável x, menos 0,8x é igual a menos 6 menos 154. Menos 0,8x é igual a menos 160. X, portanto, igual a menos 160 dividido por menos 0,8. Divisão de número negativo por número negativo. Vamos ter um resultado positivo. 160 dividido por 0,8. Vamos ter como resultado 200. Portanto, a resposta do item C, R$ 154, corresponde a 200 minutos de ligações. No item D, existem dois intervalos de tempo para os quais é mais vantajoso optar pelo plano alfa. Localize-os no gráfico, determinando-os em seguida. Considere nos cálculos um número inteiro de minutos. Vamos identificar no gráfico o primeiro intervalo. O plano alfa é o gráfico em vermelho e o plano beta o gráfico em verde. Então vamos marcar o ponto que os dois gráficos se intersectam, se cruzam. Temos a seguinte coordenada, x, que desconhecemos, e o valor de y é igual a 90. Portanto, do intervalo de 0 minutos até x minutos, temos o plano alfa com um custo menor que o plano beta, pois o gráfico vermelho está abaixo do gráfico verde. Para efetuar os cálculos, vamos reescrever as funções definidas no itens B e C. Primeiramente, do item B para o plano alfa, a função é a seguinte, y igual a 80 cx menor ou igual a 100. E y igual a 0,6x mais 20 cx maior que 100. Para o plano beta, temos a seguinte função com duas sentenças, y igual a 90 cx menor ou igual a 120 e y igual a 0,8x menos 6 cx maior que 120. Observe que na interseção dos dois gráficos temos y igual a 90 e a outra condição, x está no intervalo entre 100 e 120. Então, 100 é menor que x e x é menor que 120. Como o exercício D pede qual a opção mais vantajosa ao optar pelo plano alfa, significa que o valor do plano alfa será menor que o valor do plano beta. Como o intervalo de x está entre 100 e 120, para o plano alfa, vamos utilizar a segunda sentença, então 0,6x mais 20 será menor que a equação do plano beta. Como x é menor que 120, vamos utilizar a primeira sentença, então menor que 90. Agora determinamos o valor de x. 0,6x menor que 90 menos 20, 0,6x menor que 70, 90 menos 20 é 70,
x menor que 70 dividido por 0,6, teremos como resultado x menor que 116,666 infinito. Então, 6 barra, o barra significa que o 6 se repete infinitamente. Como o exercício pede um número inteiro, o número inteiro será 116. Se utilizarmos 117, o valor do plano alfa será maior que o valor do plano beta. Portanto, o primeiro intervalo, 116 minutos, ou seja, no intervalo entre 0 e 116, o plano alfa é mais vantajoso que o plano beta. Então, até 116 minutos. Agora, o outro intervalo, vamos verificar no gráfico a interseção do gráfico verde com o vermelho. Temos um valor de x desconhecido. De qualquer maneira, o plano alfa será menor que o valor do plano beta. Como os valores ultrapassam 120 minutos, ou seja, x, que é a quantidade de minutos, é maior que 120, vamos utilizar para o plano alfa a segunda sentença. Então, 0,6x mais 20 será menor, pois o plano alfa tem que ser menor que o plano beta. E para o plano beta, vamos utilizar a segunda sentença, pois x é maior que 120. Então, 0,8x menos 6. Desenvolvendo, 0,8x menos 0,8x menor que menos 6, menos 20. Fazendo a subtração, temos como resultado menos 0,2x menor que menos 26. Multiplicamos toda a equação por menos 1 para tornar a variável positiva. Então, será 0,2x. Quando multiplicamos por menos 1, a desigualdade se inverte. Maior era menor, passa a ser maior, 26. X, portanto, maior que 26 dividido por 0,2, x maior que 130. Portanto, a quantidade de minutos utilizados tem que ser maior que 130. Um número inteiro maior que 130 é 131. Logo, a partir de 131 minutos, é mais vantajoso utilizar o plano alfa em relação ao plano beta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.